Fala, meus caros, tudo bem? Nós vamos nessa aula fazer a correção de alguns exercícios que a gente trabalhou, do assunto que a gente trabalhou na aula anterior, sim, sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos lá, olha só, vamos aqui no primeiro caso, nós vamos fazer uns 2 ou 3 exercícios aqui, ok? Vamos lá, o seguinte, o primeiro exercício está pedindo para que a gente calcule o valor de x e y, né? Nesses casos ali, tá? Nesse caso, R paralela a S, tá bom? Então, nós temos aqui duas retas paralelas cortadas aqui por uma transversal, é o caso que nós ali vimos. Bom, então o que acontece, gente? A primeira coisa que a gente precisa observar e relembrar é que os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui mede x, quanto é que vai medir aqui, gente? Aqui vai medir exatamente x também, não é isso? Se aqui mede 2y mais 150, aqui também vai ter a mesma medida, 2y mais 150, ok? E se aqui mede x, ó, eles são correspondentes aqui, tá na mesma posição, mesma medida, e aqui também mede x, tá? E aqui também vai medir quanto? Vai medir, ó, 6y mais 140, ok? Então, olha só, uma das coisas que a gente vai precisar aqui observar é o seguinte, ó, ele quer x e ele quer y, não é isso? Então, primeiramente, olha só uma coisinha aqui importante, gente, ó, essa posição aqui, ó, ela é basicamente a mesma, não é isso? Eles são correspondentes, ó, essa posição e essa posição, ou seja, esses ângulos aqui possuem exatamente a mesma medida, ok? Ou seja, o 6y mais 140 é igual a 2y mais 150. Veja que são posições, inclusive, correspondentes, ok? Tranquilo? E aí, arrumando aqui a nossa equação no primeiro grau, vai ficar 6y menos 2y é igual a 150 menos 140. 6 menos 2 dá quanto mesmo? Dá 4, né? Então, 4y é igual a 150 menos 140, que dá 10, ok? Então, aqui ó, vai ficar que y é igual a 10 dividido por 4, tá? Ou seja, y é igual a 5 dividido por 2, né? A gente pode também entender assim que vai ficar igual a 2,5 graus, tá ok? Então, tá aí, por exemplo, aquele valor ali é 2,5 graus. E quanto é que vai medir x? Bom, gente, então, olha só. Basicamente, para saber o valor de x, eu sei que x mais esse valor forma meia-lua, ou seja, ali daria, então, o valor de 180 graus, não é isso? Somando esse com esse. E aí eu vi que y vale 2,5. Se y vale 2,5, então, ó, 2 vezes 2,5, quanto dá 2 vezes 2,5? 2 vezes 2,5, 5. Então, aqui vai dar 5 mais 150, ou seja, aqui são 155 graus, tá bom? Então, sendo 155 graus, tá? Se a gente substituir aqui, também vai ter que dar, basicamente, né, o mesmo valor, né? Ali seria 6 vezes 2, 6 vezes 2,5 ali no caso, ok? Então, fazendo aqui dessa forma, a gente sabe que esse ângulo aqui, tá? Ele mede 155 graus, ok? Então, sendo assim, ó, 155 graus mais x, sei que aqueles valores ali somados, totaliza o valor de 180 graus. Desse modo, vai ficar x igual a 180 graus menos 155 graus, ok? Então, x é igual a 180 menos 155, então vai dar para a gente o valor de 25 graus, ok? Tranquilo aí, gente boa? Então, o valor de x é igual a 25 graus. Tranquilo? Tá de boa aí, correto? Então, basicamente é isso, tá? Basicamente igualar, a gente descobriu o valor de y ali, aplicamos aqui o valor de y para descobrir o valor de x, tá? E aí vamos ver mais um exemplo aqui, que é o exemplo com o teorema do bico, tá? Um exemplo aí bem interessante. Então, pessoal, nós vamos agora
fazer aqui outros 2 exemplos, tá bom? Mais 2 exemplos apenas aqui sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal, aqui exercícios. Então, olha só, preste bastante atenção, olha só. Antes de falar desses exemplos, só vou falar rapidinho de um assunto que está dentro das retas paralelas cortadas por transversal, que a gente vai encontrar justamente na hora de fazermos os exercícios, tá bom? Então, olha só, primeiramente aqui, olha só, o que é o teorema dos bicos? Às vezes a gente vai encontrar questões com esse aspecto aqui, tá? Retas paralelas, e aí, em vez de a gente ter apenas uma transversal, né, atravessando as duas, a gente vai ter aqui um zigue-zague aqui, né, de alguns segmentos de reta, até chegar aqui e cortar a outra transversal, ou melhor, a outra reta paralela, tá? Então, a gente continua com aquela regrinha, aqui R, aqui S, de modo que R é paralela a S, ok? E aí, gente, a gente vai ver um teorema dos bicos, que é um teorema bem interessante, é justamente chamado de teorema dos bicos, assim vulgarmente, porque a gente tem uns bicos aqui, né, para lá e para cá, tá? Então, olha só, perceba o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer ali o seguinte, eu vou marcar cada um dos ângulos. Então, por exemplo, dos ângulos, mas eu vou marcar só os ângulos que estão aqui dentro, tá? Aqui dentro e um apenas. Então, como assim? Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou marcar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Vou chamar esse ângulo aqui de A1, tá bom? Tranquilo? Marquei aquele ângulo ali, tá? Agora eu vou pro bico, né? Nesse bico aqui eu vou marcar um ângulo também. Vou marcar só esse aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Vou chamar de B1. Tranquilo? Ok. Vou para o outro bico agora. Ó. No outro bico, vou marcar mais um. Vou marcar do lado de cá. Poderia marcar aqui também. Vou marcar aqui, ó. A2. Tranquilo? Vou para o próximo bico. O próximo bico vou marcar o lado de cá. Ó. Marcando aqui, ó. B2. Tranquilo? E agora vou marcar mais um aqui para o lado de lá, tá bom? Ó, aqui vou marcar de novo. Vou chamar aqui de A3. Então, olha só, gente. Eu marquei aqui no encontro, né? Com relação aqui a essa interseção aqui dessa reta aqui com a reta R. Aí marquei um ângulo aqui. Então, perceba onde eu fui marcando. Depois de eu marcar aqui, eu vim marcando nos bicos. Marquei nesse bico, marquei nesse bico, marquei nesse bico e marquei no outro encontro. Tá? Então, eu marquei os ângulos aqui, perceba, só aqui dentro, tá? Não pensei nesses de fora, marquei só aqui dentro, tranquilo? Nas interseções de R, S com as retas que estão aqui, e em cada um dos bicos fui lá e marquei um ângulo só. Ok? O que diz o teorema do bico? É o seguinte, se eu pegar a soma desses caras aqui, A1, A2 e A3, e somar com B1 e B2, que são esses aqui, vai dar o mesmo valor, ou seja, A1 mais A2 mais A3 é igual a B1 mais B2. Gente, presta atenção aqui, bastante atenção para você não se perder, tá? Então, olha só, perceba que quem eu fui chamando de A? Eu fui chamando de A os ângulos que estão apontando para o lado de lá. E fui chamando de B todo mundo que estava apontando para o lado de cá. Ok? Então, olha só, esse ângulo aqui está para onde? Para o lado de lá, para o lado de cá. Está para o lado de lá, não é isso? Como ele está para o lado de lá, chamei de A. Esse outro ângulo aqui está onde? Está para o lado de lá. Então, para o lado de lá, chamei de A. Esse aqui está para o lado de lá. Então, vou até fazer uma setinha. Ó. Esse aqui, ó, A1 está para o lado de lá. O B1 está para o lado de cá. O A2 para o lado de lá, o B2 para o lado de cá e o A3 para o lado de lá. Eu peguei todo mundo que está para o lado de lá, igual, e somei com todo mundo que está para o lado de cá. Ok? Tranquilo? Vamos ver aí 2 probleminhas aí? Tá? Problemas que estão em concurso, vou até pegar a colinha aqui para eu ver como é que estavam esses problemas aí. A gente tirou aí de provas anteriores. Então vou colocar aqui, ó, mais exemplos, tá? Vai ser o exemplo 2, na última aula a gente fez o exemplo 1, de retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Vou desenhar a mão livre, não repara aqui, talvez o desenho não fique tão bom, tá? Mas eu acredito que você vai conseguir entender. Então a gente tem mais ou menos isso aqui, ó, provinha, questão de concurso mesmo, tá? Então,
Ó, aqui, ó, chamou de x, aqui chamou de 20, disse que aqui 20 graus, e embaixo 40 graus. Tranquilo? Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui, qual é, gente? Qual é a primeira coisa que eu vou verificar aqui? Primeiro, todos os ângulos de dentro você tá marcando. Então aqui, ó, tá marcando o ângulo? Tá. Aqui basta marcar um. É para marcar um só. Já tem um marcado aqui, tranquilo. Tem outro aqui marcado, é x. Tranquilo. E aqui também tem outro marcado. Então, ó, tá marcado nas interseções, sempre, né, nos ângulos que estão aqui na parte interna. E um tá marcado. Agora, beleza. Agora eu vou ver quem tá pro lado de lá, quem tá pro lado de cá. Olha só, quem é que tá pro lado de lá? Tá pro lado de lá o 20, né? O x está para o lado de cá. E o 40 está para o lado de lá. Tranquilo? Então o que eu posso dizer aqui é o seguinte. É que 20 mais 40 é igual a x. Ou x é igual a 20 mais 40. Tranquilo? Ou seja, eu pego quem está do lado de lá. 20 mais 40 também está para o lado de lá. E digo que é igual a quem está para o lado de cá, que é o x, né? Se tivesse mais, a gente somaria aqui outros valores, mas não tem. Ou seja, 60 graus igual a x, tá? Ou x igual a 60 graus, tá bom? Pode ficar dessa forma aqui sem problema nenhum, tá? Como a gente está acostumado ali da esquerda para a direita, a gente costuma, né? Para a gente é mais agradável ver x igual a 60 graus. Mas esse formato aqui também não tem problema, tá bom? Mesma coisa, tranquilo? Então esse é o exemplo 2, gente. Vamos ao exemplo 3? O exemplo 3 é mais uma questãozinha de prova também, de prova de concurso, sim? Vamos lá para o exemplo 3 aí. Tá? Espero que você tenha dado um print aí nessa imagem. Não vou partir muito para o lado de cá, porque está sem muito espaço aí na câmera, né? Mas vamos lá. Então vamos para o exemplo 3 aqui, tá? Então, o exemplo 3, ó, mais uma provinha de concurso com esse aspecto aqui, ó. Então desenha aqui com cuidado, né? Para ficar nítido. Então aqui, teve um aqui. Ok, depois veio outro para cá. Ok, depois foi outro para lá. E foi isso aqui, tá? Então o que foi dado? Foi dado aqui o incide aqui de cima, 30 graus. Foi dado depois o daqui, 75 graus. Foi dado esse daqui, x. E foi dado esse daqui, 40 graus. Ok, minha gente. Tá lá, né? Tá lá aí a questãozinha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma reta RS, não posso esquecer, e R paralela a essa, a gente vai determinar aqui o valor de x, tranquilo? Bom, o que eu preciso aqui, basicamente, né? Eu preciso olhar para todos os ângulos internos, né? Todos os ângulos internos e ver aqui. Primeiro, na interseção, tem algum ângulo marcado? Olha só. Tem marcado aqui, mas aqui não, né? Não tem nenhum ângulo aqui marcado. Poxa, eu tenho que marcar um ângulo. O que eu posso usar aqui, gente? Que os opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Então, se aqui é 30 graus, quanto é que vai medir aqui? Aqui também vai medir 30 graus, ok? Então, aqui é 30 graus, ok, já tem uma marcação aqui, tá? Também poderia lembrar que aqui forma meia-lua, então poderia chamar esse aqui de 150, não teria problema nenhum, tá certo? E aqui, ó, tem marcado no bico, outro bico está marcado, e agora a próxima interseção está marcada, a parte de dentro não está marcado. Mas eu tenho marcado aqui, e aqui, ó, oposto pelo vértice, então 40 graus. Agora vamos ver para onde aponta. Esse aqui está para o lado de lá ou está para o lado de cá? Esse 30 graus está para o lado de lá. Então aqui, ó, ele está para o lado de lá, ok? O 75 está para o lado de cá. O x está para o lado de lá. E o 40 está para o lado de cá. Então eu vou pegar todo mundo que está para o lado de lá, somar, tranquilo? Então quem está para o lado de lá? 30 graus, não é isso? Ó. Então aqui, vou botar aqui em azul para diversificar, ó. Então 30 graus mais. Quem mais está para o lado de lá? O x. É igual, quem está para o lado de cá? 75. Quem mais está para o lado de cá? 40 graus. Ok, gente boa. Então aí, ó, então vai ficar aqui x é igual a 75 mais 40, né? 75 mais 40, daí o valor de 115, né?
Mas eu vou deixar assim mesmo, né? Eu acho que vai ser mais fácil. Ó, 35 mais 40 e aqui vem o menos 30, né? Então é melhor a gente fazer aqui primeiro, fica um pouco mais nítido aí pra gente. Embora se a gente fizesse aqui, também não teria problema, né? Então aqui, ó, ficou 40 menos 30. Quanto é 40 menos 30? 10, né? 10 mais 75, então vai dar 85. Então o x é igual a 85 graus. É isso aí, gente boa. Tranquilaço. Esse daí é o teorema do bico. Tranquilo? Então, eu vou recapitular aqui que isso é muito importante. Muitas vezes você vai encontrar isso aí em provas, resolvendo provas anteriores, você certamente vai encontrar questões assim. Então, basicamente, o que versa o teorema do bico? A gente precisa pegar esses caras aqui que estão aqui dentro, tranquilo? Ó, estão aqui, tá? Ó, esses que estão aqui. Todo mundo só aqui de dentro, tá vendo? Só quem está entre a reta R e a reta S. Tranquilo? Marcar um na interseção, nos bicos e marcar um ângulo na outra interseção. Marcou? Ok. Pega quem está do lado de cá, vai somando. É igual a soma de quem está apontando para o lado de lá. Tranquilo, gente boa? É isso aí, ó. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, próxima aula aí. Vamos dar continuidade firme. Estamos aí acelerado freneticamente aí no rumo da aprovação. Valeu, um abraço, muita gratidão. Namastê, até mais.